Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Universidades católicas do mundo inteiro se reúnem para debates, oficinas, momentos de espiritualidade, apresentações de trabalhos e eventos culturais. Um momento de encontro para refletir sobre a sociedade e a importância da educação humanística. No programa de hoje vamos conversar sobre o Congresso Mundial de Universidades Católicas. Você está por dentro da programação? Já fez a sua inscrição? Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o coordenador executivo do CEMUC, Carlos Frederico Barbosa, a representante dos estudantes da comissão organizadora do CEMUC, Laís de Oliveira Assis, e o chefe de gabinete da reitoria da PUC Minas e presidente da comissão organizadora do CEMUC, professor Paulo Roberto. E claro, você, como sempre, é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre o Congresso Mundial de Universidades Católicas. Então, mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui nessa noite para falarmos justamente deste grande evento que envolve a Igreja no Brasil. Eu diria que envolve a Igreja Universal, que é o Congresso Mundial das Universidades Católicas. E gostaria de começar o programa convidando-os a acompanhar comigo um videotape do do bispo Dom Mol. É com alegria que a PUC Minas convida estudantes, professores e dirigentes de universidades católicas de todo o mundo a participarem do Congresso Mundial de Universidades Católicas, CEMUC, que acontecerá no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 18 e 21 de julho de 2013. O Congresso de Universidades Católicas que a PUC Minas, instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte, realiza com a Associação Nacional de Educação Católica e a Federação Internacional de Universidades Católicas e o decisivo apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil integra a Semana Missionária que antecede a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro. O tema do Congresso é Novos Tempos, Novos Sentidos, propício a um debate sobre os desafios colocados pela contemporaneidade para os novos sentidos que se fazem presentes nas universidades católicas. Sobretudo, as questões que envolvem a construção de sentido e a fé, o papel humanizador da educação católica, a educação para a vida familiar, para os relacionamentos e para o cuidado e valorização da vida digna e justa. Bom, então acompanhamos aí o VT do reitor da PUC Minas, Dom Mol. Eu falei arcebispo, mas quem sabe isso pode até ser uma profecia, né? Porque alguém com tantos valores, né? A igreja precisa de pessoas assim, né, Paulo Roberto? A igreja então, profética, né, padre? Correto. Então, Paulo, o que é o CEMUC? O CEMUC é um congresso que reúne universidades católicas de todo o mundo e também aqueles interessados na educação, de uma forma geral. O foco é exatamente esse movimento hoje de se pensar a construção desse conhecimento, dessa juventude que está precisando de compreender-se e nos fazer compreender esse mundo contemporâneo. Este é um evento que acontece na PUC Minas, como nós já dissemos, e que vem aí a partir de um movimento também inicial de 2011, acontecido em Ávila, antes da Jornada Mundial de Madrid. Nesse evento, então, nós anunciamos o nosso propósito de lançar esse congresso, de sediar esse congresso, e o fizemos e agora trazemos a PUC Minas. Bacana. Ô, Carlos, veja bem, a universidade, ela brota do coração da igreja, né? A igreja, ela é perita em humanidades. Não que a igreja seja perfeita, mas ela é santa e pecadora, enfim. E a igreja sempre cuidou da educação
Como que você vê a realização desse congresso aqui na PUC Minas para nós? Primeiro eu vejo assim como um grande evento, tanto para a Arquidiocese de Belo Horizonte, como inclusive para a PUC Minas. É um dos maiores eventos, né? A PUC Minas já vai para 60 anos, por aí, um dos maiores eventos da sua história. Um evento forte em termos de conteúdo, em termos da qualidade das pessoas que estão vindo, do envolvimento que essas pessoas têm com a educação, ou com o conhecimento, ou com a própria igreja. E, ao mesmo tempo, um evento de uma grande projeção, inclusive internacional. Então, eu imagino, né, inclusive como professor da PUC Minas, eu acho que eu posso falar assim, que é uma grande honra a gente poder sediar um evento de tal importância. Tá certo, vamos ouvir a Laís um pouquinho. Qual que é a importância acadêmica desse evento para os alunos, Laís? Então, eu penso que a importância acadêmica ela é principalmente de cunho humanístico, para a formação do aluno. No caso, eu penso que o profissional com a formação humanística, ele é um profissional diferenciado, porque é uma questão muito importante nos dias de hoje, principalmente porque estamos lidando com pessoas o tempo todo. E a questão de respeito, de convivência, é muito importante. Bom, a Laís está dizendo aí, falando aí, Paulo, de formação humanística, né? Isso, naturalmente, faz parte da identidade e da missão da PUC Minas. Agora, de vez em quando a gente ouve muita crítica externa às universidades católicas. O que você acha com relação a esta formação? Eu até respondi a uma questão parecida com essa ontem, durante um outro veículo de comunicação, numa entrevista, e eu ressaltava que é muito importante. A reflexão é importante, o papel que essa universidade faz e que essas universidades católicas fazem, e distinguia bastante do catecismo e da formação. Quer dizer, nós não temos um catecismo católico nas instituições católicas, mas nós temos uma preocupação da formação humana e, como a Laís disse, né, completando um pouco, não há como distinguir isso da formação técnica, por exemplo. O ser humano ele caminha para se completar com esse processo, seja técnico, seja humano, social, político, e este é o âmbito do nosso trabalho. Quer dizer, ele é muito mais amplo, diria eu, do que um ensino mais direcionado, mais mercantil, exclusivista, ou nesse processo. Nós somos muito mais inclusivista do que eu diria, do que exclusivista. Ou seja, nesse sentido que você está refletindo, a PUC Minas ela forma não só profissionais para o mercado, mas também cidadãos para a sociedade. Sem dúvida, eu acho que é esse o processo. Um outro aspecto eu quero ouvir o Carlos Frederico. É o seguinte, quando se fala em formação humanista, que a PUC Minas tem essa preocupação, às vezes algumas pessoas criam determinadas utopias ou romantismos em torno disso. Ora, a comunidade universitária é constituída de pessoas humanas, portanto, sujeitos também falíveis e que podem errar aqui ou lá. Então, se um professor, por exemplo, trata mal a um aluno, não é a PUC Minas, né? Ou seja, a perspectiva humanista permanece válida, não é, Frei? Mas, claro, aliás, assim, retomando um pouquinho, a perspectiva humanística é a formação da pessoa. Né? Acho que não vale a pena você ser um bom profissional, bem-sucedido, e não ser capaz de ótimos relacionamentos, não ser capaz de aproveitar um lazer, não ser capaz de um equilíbrio emocional, de lidar com as pressões. E acho que parte da formação humanística também é aprender a lidar com as próprias incompletudes que todos nós temos. Quer dizer, aí está o valor do perdão, o valor da colaboração, já que ninguém é perfeito, o valor da dimensão de processo na própria formação. Né? Então, a formação humanística, ela supõe e inclui tudo isso. Então, eu acho que tem professor que pode tratar mal um aluno, esse professor também precisa de formação. Claro. Sabe? Está em processo Está também. em processo, porque tem momento que mesmo bem formado, ele está nervoso, ele está cansado. Quer dizer, tem as suas questões também. Nenhum de nós está isento disso. É lógico que a gente tem que ter um cuidado para isso não extrapolar para outras esferas, para outras questões, mas isso acontece com todos nós. Né? Ok, Paulo, por favor. Só reforçar o que o professor Carlos Frederico disse, que é essa questão realmente da imperfeição. Não é porque somos uma educadora católica que somos perfeitos, evidentemente. Todos temos problemas e sanar esses problemas, para nós, significa que o nosso processo de educação proporcione qualidade melhor nessa resolução. Acho que esse é o propósito. Sim, mas a culpa é da Laís, porque é ela que levantou a questão da formação humanística. Então, Laís, por favor, olha, diante disso que a gente está falando, a formação humanística se preocupa com valores, com a ética, com uma perspectiva de vida que nos faz semelhantes irmãos uns dos outros. Então, nesse sentido, o CEMUC representa para você o despertar de uma consciência missionária? Com certeza. Eu acredito que o CEMUC, a gente vai aprender sobre Deus para falar sobre Deus.
será uma oportunidade, não somente no CEMUC. E eu acredito que a consciência missionária, ela é no nosso dia a dia, é com a nossa família, é com nossos amigos, e eu acho que quanto mais informações, mais a gente pode passar isso para frente. Você quer dizer que a missão começa aqui agora? Isso, exatamente. Então, para você, o que representa o CEMUC? Assim, lá no fundo do seu coração. Nossa, o CEMUC para mim é muito importante, porque eu vi ele desde o começo, né? Eu estou acompanhando o processo, a gente vê como Viu foi. nascer, né? Viu nascer, exatamente. Eu acompanhei, a gente vê, vai tomando forma, né? Vai criando, o grupo vai se unindo, e isso é muito legal. Muito bacana. Ok. Bom, eu tenho uma pergunta para colocar aqui, mas tem que chamar um intervalo, que é com relação ao tema, Frederico. Novos tempos, novos sentidos. Para onde esse tema aponta? Só isso para a gente retomar no próximo. Tá bom, é justamente para novos tempos, novos sentidos. Nós estamos vivendo uma realidade que é diferente de 50, 60, 80 anos atrás. Diante dessa nova realidade, desses novos tempos que trazem novas perspectivas de vida para as pessoas na sociedade, qual que é o papel da universidade? Ok, no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão da comunhão, é expressão de nosso dever de fidelidade para com a igreja. Então faça parte você também ainda hoje. Ajude a Igreja de Belo Horizonte a construir a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre o CEMUC. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, o telefone é 3209-0115. Carlos, Frederico, nós falávamos de novos tempos, novos sentidos. Então você estava fazendo a sua reflexão, por favor, dê continuidade. Então, o foco principal do Congresso é pensar realmente o papel da universidade nessa nova realidade. Tanto de novos tempos, época de globalização, época de uma comunicação muito mais ágil, das redes sociais, num capitalismo de bloco, quer dizer, nesses novos tempos que trazem novos sentidos, quer dizer, as pessoas acabam tendo outros sentidos diferentes de outras épocas ou até sem sentidos, porque há também uma crise de sentidos, uma crise de valores. Diante disso tudo, nós queremos pensar o papel da universidade. Eu tinha um professor lá em Roma que me falava assim, viver é produzir sentido. Né? Na perspectiva cristã, qual que é o norte dessa produção de sentido? O norte é sempre, na visão cristã, a experiência de Jesus Cristo. A manifestação de Deus nele e a vivência dele, tanto de encontro com o Pai e de encontro com as pessoas. É o horizonte de sentido máximo. Eu estou dizendo isso porque justamente para rechaçar uma falsa interpretação. Porque algumas pessoas acham que produzir sentido é expressão da subjetividade individualista de hoje. Cada um produz seu sentido. E não é essa perspectiva. Não. Ou seja, a meu ver, a perspectiva parece, segundo a sua fala, a perspectiva muito mais, vamos dizer assim, do humano, a perspectiva de comunhão em chave do evento inaugural que é Jesus Cristo. Sim. Aliás, quer dizer, mesmo nessa perspectiva da subjetividade que cada um constrói, a partir do evento Jesus Cristo, eu como cristão, como é que eu lido com as várias realidades que eu vivo, que ali eu preciso construir um sentido em comunhão com esse sentido maior. Né? Na realidade do trabalho, na realidade do lazer, na realidade das comunicações e da afetividade, da sexualidade. Né? Ok, nesse sentido, na perspectiva da comunhão, hoje todos os fiéis do Brasil estarão convidados a rezar justamente em preparação para a Semana Missionária e para a Jornada Mundial da Juventude. Aqui em Belo Horizonte, esse momento de oração está acontecendo agora, a partir das 20 horas até as 22, na Catedral Boa Viagem. Vai lá, ajude a gente a rezar também. Paulo, nessa perspectiva da comunhão, como que você vê o CEMUC? Comunhão com a Santa Sé, comunhão com a CNBB. Quais as instituições parceiras, as instituições envolvidas nesse congresso? Eu vejo o aspecto, a palavra comunhão, como muito, no mínimo, sensata,
aplicada diretamente ao Congresso. Nós estamos falando de entidades que trabalham com a educação no Brasil, na América Latina, no mundo. Estamos falando da Federação Internacional de Universidades Católicas, estamos falando do Pontifício Conselho, né, para a Educação, estamos falando da CNBB, estamos falando da ODUCAL, que é um braço latino-americano de universidades católicas, estamos falando de pessoas do mundo inteiro. Nós temos pessoas da Indonésia, nós temos pessoas da África, da Europa. O senhor poderia citar alguns nomes importantes que já confirmaram a presença, convidados, conferencistas? Pois não, depois o professor Carlos Frederico nos lembra mais alguns que por acaso falharem, né? Mas nós temos o cardeal Peter Turkson, que é evidentemente um daqueles que foram colocados como um possível papável, né? Um africano de uma cultura muito forte de Gana. Nós temos o Michael James, que é um grande professor do Boston College, que tem um instituto voltado à gestão de organizações católicas, de universidades católicas, formação de gestores. Nós temos aí também o Bunker Roy, que vem com uma experiência muito bonita, né, da Índia, com a Universidade dos Pés Descalços. Só alguns nomes que a gente vai se lembrando. Bruno né? Forte virá, um grande teólogo também, né? O padre Libânio, que é daqui de Belo Horizonte, estará conosco. Mente brilhante, abençoada. Martim Valverde, que muita gente talvez não conheça de nome, mas canta as músicas dele nas missas, né? Também o padre Antônio Spadaro, uma experiência interessante no diálogo com as mídias, com as novas redes sociais, novas linguagens, exatamente. Então, nesse sentido, gente, o Congresso é algo muito bacana, porque é a expressão de comunhão de toda a igreja, gente do mundo inteiro. E você, Laís, como se deixou levar por isso? Como se despertou para o CEMUC? O CEMUC foi interessante, a forma como eu entrei, que foi através de uma iniciação científica, que eu fui pedir ajuda para o meu professor, que é o Camilo, que faz parte do CEMUC, e a minha iniciação científica era sobre a relevância das disciplinas humanísticas em cursos de exatas, tendo como referência o curso de Engenharia de Energia. E ele achou a proposta interessante e que combinava com a proposta do CEMUC. Daí ele me convidou, me contou sobre o CEMUC. Eu achei muito interessante a proposta, fiquei ansiosa, gostei muito e aceitei logo de cara. Bacana. Agora, ou seja, você uniu o acadêmico ao existencial, ao aspecto religioso. Porque você faz parte também da pastoral na universidade. Isso, exatamente. E como que é essa experiência assim, para você dentro de uma grande universidade? É muito legal, porque a gente tem contato com várias pessoas, inclusive tem um encontro latino-americano que vai reunir pessoas da América Latina de uma forma geral, e a gente pretende trocar ideias, informações sobre as ações em cada pastoral e dessa forma poder agregar em cada lugar o que achar mais interessante. Ouvir seu testemunho para mim é muito interessante, porque há muita gente que pensa, né? Ao entrar para a universidade, ele se emancipa, ele vai ser livre, inclusive da religião e etc, né? E na verdade, vamos dizer assim, a religião é o suspiro do ser humano nessa vida peregrina no tempo, né? Não significa nos projetar para o além, mas pelo contrário, nos ajuda a transfigurar o aqui e o agora, né? Então isso na sua experiência me parece muito bonito. Carlos Frederico, quais as condições para alguém participar do congresso aí das universidades católicas? Primeiro, ele é um congresso realmente voltado para o ambiente universitário, para as comunidades universitárias, embora a gente esteja aberto a receber professores que trabalham em instituições não universitárias e daí por diante, né? Mas é voltado sobretudo para o mundo universitário. Seja você reitor, gestor, funcionário de universidade, professor, membro de pastoral universitária. E é interessante que não só de universidades católicas, porque tem muito católico de universidades públicas, universidades particulares, de outras confissões religiosas, que estão vindo. Até pessoas de outras confissões religiosas, de outras universidades, estão vindo, que são evangélicos, né? Estarão participando conosco. Então, a primeira condição é essa. Depois, entrar no site. Hoje é o último dia de inscrição via site, né? O site é www.cemuc.pucminas.br. Hoje, à meia-noite, se encerram as inscrições pelo site. A partir daí, se dirigir ao CEMUC no dia 18 ou 19 e fazer sua inscrição lá e participar. Espero que você tenha anotado. Faça ainda hoje a sua inscrição. Venha participar com a gente. Paulo, qual o público estimado? Quantas pessoas se reunirão na PUC Minas nesses dias? Nós estamos estimando, Padre Márcio, em torno de 1.500 a 2.000 congressistas.
Nós temos até hoje de inscrições em torno de 1.500 a 1.600 inscrições, o número não é exato agora nesse momento, mas nós estamos estimando em torno de 1.500, então a 2.000 pessoas, com instalações próprias para esse trabalho, instalações já muito organizadas. Então a gente está preparado para receber esse público e até eventualmente alguma coisa maior do que isso, se nos couber receber. Tá bom, vamos falar um pouquinho mais da formação humanística. E eu queria a opinião dos três, se possível, mas eu começo com o Carlos Frederico. Que tipo de conteúdo se trabalharia, por exemplo, numa formação humanística? Ela é intelectual, ela é também prática, vivencial, é uma troca de experiência? O que ela envolve? Só antes, voltando à última pergunta, para participar precisa ter muito desejo também. De certo. vir, de aprender, de ter uma experiência legal, que é o que vai ser. Agora, quanto à formação humanística, eu acho interessante, né, se usa também muito a ideia de formação integral. Eu penso que o ser humano é um conjunto de elementos, né? De dimensões. Então, acho que uma formação humanística supõe um aprender a lidar com a própria corporalidade, trabalhar a dimensão de espiritualidade, de busca de sentido de vida, de busca de autossuperação, de transcendência. A Laís já colocou trabalhar a dimensão de respeito, de solidariedade, a dimensão de compreender o que é a realidade humana, de experimentá-la. Então, trabalha o intelectual, trabalha a racionalidade, mas trabalha a dimensão psíquica, emocional, dimensão de sentimentos, trabalha a dimensão de relação, trabalha a dimensão de autoconhecimento, de subjetividade, de capacidade de interferir no mundo, de sair de si. Então, eu penso que o humanístico é um conjunto de várias coisas. Ou seja, então aí é bacana. Não tem uma ideologia humanista como houve no passado para incutir nos alunos, mas tem uma perspectiva cristã, podemos dizer assim. E mais ampla e inclusiva, inclusive, de várias perspectivas outras. Ok. Laís, você experimenta isso no seu curso, engenharia de... Energia. Energia. Sim, porque o nosso curso de engenharia de energia, ele tem uma proposta diferenciada, que é a questão de agregar as matérias. Então, você vê na prática e coloca tudo através de um trabalho que chama TAI, e você coloca em prática tudo que você aprende, inclusive as questões humanísticas. Porque ao montar um projeto, por exemplo, no meu caso, engenharia, ao construir uma hidrelétrica, você tem que se preocupar com as pessoas que moram naquela região, o que causa, se tirar aquelas pessoas, o que isso vai afetar na vida delas, outras formas para alocar essas pessoas e ter condições boas para elas de vida e continuar. Então, o nosso curso, ele é bacana por isso. Que ele agrega. Ok, obrigado. Nós temos que ir para o intervalo mais uma vez. Logo após o intervalo, a gente retoma o nosso tema. Enquanto isso, aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 32090115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Congresso Mundial de Universidades Católicas é o tema do programa de hoje. Você já fez a sua inscrição? Termina hoje à meia-noite. Já conhece a programação? Então faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor, pelo telefone 32090115. Participam conosco hoje o coordenador executivo do CEMUC, Carlos Frederico Barbosa, a representante dos estudantes na comissão organizadora do CEMUC, Laís de Oliveira Assis, e o chefe de gabinete da reitoria da PUC Minas e presidente da comissão organizadora do CEMUC, professor Paulo Roberto. Bom, retomando o nosso debate, quais são as principais atividades, professor Paulo, que serão desenvolvidas durante o Congresso? Nós teremos palestras magnas, evidentemente, né, como todo grande congresso internacional. Nós teremos oficinas, nós teremos trabalhos exclusivos para categorias como a pastoral, como uma fala para empresários cristãos que estarão presentes conosco também, lançamento de obras, como o cardeal Peter Turkson fará, né? Teremos mini-cursos, né? Teremos atividades culturais, é muito importante lembrar isso, a gente também tem que lembrar bastante esse trabalho da cultura unida a esse processo de formação. Teremos oportunidade de intercâmbio, também um detalhe muito importante,
uma grande feira de universidades, onde elas estarão presentes com seus trabalhos, com suas propostas, e uma oportunidade intensa de estabelecimento de uma rede, que é o nosso propósito pós-congresso, estabelecer uma grande rede das universidades católicas a partir desse momento do congresso do SEMUC aqui na PUC Minas. Ok. Carlos, você poderia dar algum exemplo de minicurso e de oficinas? Sim. Vai haver uma oficina muito prática sobre um movimento, um trabalho que o RUA, que estava ligado ao movimento Universidades Renovadas, vai ter uma oficina ligada à questão da reciclagem, vai ter uma oficina mais relacionada à questão da arte e pastoral. Vai haver um mini curso voltado tanto para questões filosóficas, como, por exemplo, a filosofia da religião de um determinado filósofo. Vai haver um mini curso relacionando psicanálise e vivência da fé, uma leitura psicanalítica da vivência da fé. Portanto, assim, quer dizer, as temáticas são muito amplas. Envolve a questão da saúde, da filosofia, da teologia, da pastoral, né, Ou seja, é um congresso mundial de universidades. Sim. A gente poderia dizer de pluriversidades. Ok. Laís, veja bem, hoje se faz uma crítica, ou até pouco tempo, uma crítica à juventude. Como se a juventude de hoje não se preocupasse com questões sociais, como se ela estivesse interessada apenas nos prazeres da sociedade de consumo. Você acha que o SEMUC é uma oportunidade para refletir também sobre questões sociais e políticas que envolvam os jovens? Com certeza. O SEMUC vai ter palestras relacionadas a esse assunto e é um momento que as pessoas vão conversar, vão trocar experiências, porque o SEMUC tem seu caráter interativo também e, com certeza. Ok, e você acha que o jovem hoje está de fato despertado para as questões políticas? Sim. As manifestações mostraram isso, ou têm mostrado? Exatamente. As manifestações hoje a gente percebe que tem gente de todas as idades, mas o principal mesmo são os jovens. E isso mostra que o jovem está cada vez mais preocupado com questões sociais, porque ele está correndo atrás dos seus direitos, procurando, né, reivindicar, preocupado com o seu futuro, e isso a gente vê que... Preocupado com o país, né? Com certeza. País que tão é com rico e cheio social. de desigualdades. Isso. Ok. Bom, nós temos aqui a participação da Fátima, do Coração Eucarístico. Ela pergunta, só estudantes veteranos podem participar ou calouros também podem? Paulo Roberto. Calouros também podem e devem, né? Não são só veteranos. Nós, inclusive, lembrávamos agora, ainda há pouco no intervalo, de que nós temos também alguns inscritos que estão terminando o segundo grau. Então, também até alunos que pretendem ser universitários. A gente recomendaria um pouco de cuidado, evidentemente, porque as palestras, as temáticas são mais profundas, de discussão, não preparo para isso. Mas claro que os calouros serão muito bem-vindos, eles, os veteranos e quem quiser mais participar com interesse na educação católica. Ok, obrigado. Bom, Fátima, obrigado pela sua participação. Você que recebe os estudantes do Colégio Santa Maria. Olha, aproveite essa experiência. A Vanessa Barros, parabéns ao SEMUC, que vem trazendo a força da juventude juntamente com a fé. Ficamos felizes por sermos representados por tantos jovens como a Laís. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Vanessa Barros. Algum comentário, Laís? Eu queria agradecer a Vanessa pelo comentário e dizer que a gente tenta fazer o melhor. Eu, assim como vários jovens, eu sou apenas uma, mas são várias pessoas envolvidas. Ok. Bom, a Graça Andreata, ela diz assim, Padre Márcio, talvez se lembre que na Constituição de 88 queriam acabar com as escolas particulares. A igreja se mobilizou, juntou-se a outras instituições e passamos um abaixo-assinado para que tais instituições continuassem a prestar serviço ao povo e ao país. Sei que muitas são excelentes instituições, acompanham os tempos sem perder os princípios, mas outras nem tanto e às vezes assumem uma postura agressiva no mercado. Carlos Frederico, comentário, sem julgar as instituições, por favor. Sem julgar as instituições. Pensar já é julgar. Né, eu acho que no mundo de hoje a gente tem que sempre buscar um certo equilíbrio. Nós não podemos jogar fora, por exemplo, todo o avanço tecnológico, todo o conhecimento científico desenvolvido, toda a questão filosófica que tem surgido. Nós não podemos jogar fora. E ela tem que, de alguma maneira, dialogar com os valores, com os princípios, com a fé. E eu acho que muitas vezes nesse diálogo se exige que a gente se reposicione, dê um significado diferente,
tanto à própria fé quanto ao próprio valor do conhecimento científico e as expressões do conhecimento. Então, eu acho que há posturas agressivas, com certeza, mas acho que o importante é essa busca de equilíbrio, porque quando a gente dialoga entre esses saberes, entre esses espaços, a gente sai ganhando e enriquece. Né? Na verdade, dá a entender que a colocação aqui da Graça esteja preocupada, vamos dizer assim, mais justamente com um país que não cuida da educação e que relega a iniciativa privada. E aí, na iniciativa privada, sim. nós temos oves et boves, né? Sim. Ok, Graça, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fraterno abraço. Professor Paulo Roberto, quais seriam hoje os principais desafios na pós-modernidade para uma instituição católica como a PUC Minas? Ademar, acho que a gente estava abordando ainda há pouco, que é criar e mostrar esse diferencial que nós temos que propor, né, à sociedade, que é esse diferencial que já falamos, evidentemente humanístico, ético, social, né, da formação de um ser político integrado. Eu acho que esse é um processo. Um outro é também caracterizarmos muito bem quem somos, é um desafio. Acho que hoje as universidades católicas têm se preocupado muito com isso. Esclarecer bem a sua identidade, à luz dos documentos que a Igreja propõe, das discussões daqueles que tratam a educação, é um outro desafio. E eu diria também que um desafio próximo agora já e para o futuro é tentar entender esse jovem. Aí não é só a Universidade Católica, mas também é a Universidade Católica. Que jovem é esse? Que interesse tem ele? De que forma nós podemos mudar a nossa linguagem, captarmos o que é esse jovem e dialogarmos com ele? Acho que esse é um processo de grande desafio. Certa vez uma pessoa me dizia assim, Universidade Católica, como qualquer outra universidade, é uma empresa. O que você responderia para ele como administrador de empresa que é? De forma nenhuma. Primeira coisa, como administrador, eu diria que existem diferenças. Nós somos uma organização e não uma empresa, né? Uma empresa é aquela que visa lucro, é aquela que tem um processo lucrativo, e a organização nem sempre é isso. Nós não somos, evidentemente, uma empresa, embora tenhamos, evidentemente, características de um mercado empresarial, de uma sociedade. Nós temos pessoas, temos que remunerar, temos que pagar impostos, né? Temos que classificar pessoas, temos que demitir, admitir. Todo esse processo faz parte das empresas. Mas não somos empresa, inclusive porque o nosso formato é horizontal. Nós não temos uma hierarquia como as empresas possuem. Nós decidimos em colegiados, conversamos entre nós, e todo esse processo horizontalizado diferencia uma universidade de uma empresa de uma forma bem objetiva. Tenho dúvida nenhuma disso. Correto. Isso sem falar na perspectiva humanística que vocês já abordaram. Que já foi hoje. abordado, acho que discutimos bem. Não tem ok. O Raimundo do Carmo, ele diz assim, o ser e não o ter. Isso deveria ser explorado no CEMUC. Carlos Frederico, que crítica é essa à sociedade de consumo? Que perspectiva é essa de buscar a humanidade do humano e não o ter em si mesmo? O ter em si ele não é problema. O problema é quando para o ter eu se deixo faz de dele. ser. Exatamente. Eu me pauto somente pelo ter, porque a gente precisa ter coisas, né? Agora, isso, claro que está no CEMUC. Está no CEMUC de várias formas. Quando eu abordo sexualidade, afetividade, desafios para o amor, é justamente eu preciso ser para amar. Quer dizer, não ter, né? Quando eu trabalho isso na questão da espiritualidade, do mundo da comunicação, a mesma coisa, que comunicação é essa que a gente pode desenvolver, que ajuda as pessoas a serem solidárias, a se conhecerem, desenvolver uma identidade. Quando se trabalha isso na crise de fé, de sentido, a mesma coisa, quer dizer, se eu me pauto só pelo ter, é lógico que eu vou ser incapaz de, como ser, articular sentidos, saberes, conhecimentos, integrar. Né? Então, quer dizer, essa temática, ela está como fundo, né? A sua reflexão é de alguém que já fez 30 anos, tá? Já passei dos 30, né? Bom, nesse sentido, eu queria apenas fazer um comentário, porque, de fato, seja quando você falava lá da tecnologia, ou seja, dos produtos científicos em geral, e agora do ter, o problema não está ali. Ou seja, a nossa visão não pode ser uma visão moralista, dicotomizada, mas uma visão que integre e etc. Né? Ok, Raimundo, obrigado, fraterno abraço. E aproveito para chamar o intervalo. Nós voltamos logo, logo. Participe com a gente, ainda dá tempo.
Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o CEMUC. Paulo Roberto, quais que seriam hoje, por exemplo, como que você vê hoje o ensino universitário no país? Você falou antes dos desafios para uma universidade católica. E como que você avalia o ensino universitário hoje no Brasil? Avalio de duas formas, dois eixos principais. Eu tenho a impressão que nós caminhamos muito bem no trabalho universitário, muito bem talvez seja um pouco forçoso, mas de uma forma satisfatória, quando nós formamos pessoas ligadas às áreas de gestão social, de atividades sociais, mas estamos muito carentes na formação, por exemplo, das engenharias, das tecnologias, e isso nos afasta muito da competitividade mundial. Então, nós temos uma essência de formação na área social, com um trabalho bem feito, e temos um problema nas áreas tecnológicas. Sem dizer também agora desse movimento de repensar a questão da saúde, que é muito, muito forte hoje. Então, as universidades hoje elas estão num papel de transformação, de repensar a identidade, mesmo fora das católicas, evidentemente, não em função só delas. Outro dia eu vi uma estatística, quantos % do jovem que deixa o ensino médio ingressa na universidade? Você tem isso? Não tem esse dado, não, Padre Márcio, mas... Quer dizer, onde eu lia, me mostrava lá que não chega a 30%. É muito pouco. Nós temos uma defasagem muito grande, inclusive de formação universitária em relação aos países da América Latina. Tomando um parâmetro de dois deles, por exemplo, Chile e Argentina, nós estamos muito atrás em termos de formação, tanto quantitativa quanto qualitativa, sem nenhuma dúvida. Né? Então, acho que esse desafio está acontecendo e ele está sendo pautado. Talvez um pouco lento, mas está sendo pautado. Ok, chegamos agora ao cerne do nosso debate. Deixei aqui por último o comentário sobre os 4 eixos temáticos do Congresso. Primeiro deles, Carlos Frederico, fé e crise de sentido. Na verdade, né, você estava me perguntando no início, esse tema, novos tempos, novos sentidos, ele vai ser destrinchado a partir desses 4 eixos, porque não dá para realmente a gente abordar tudo, a gente se perderia. Então, o primeiro eixo é justamente pensar a fé na realidade hoje contemporânea, em que as pessoas, a própria sociedade está muito fragmentada e essa fragmentação, às vezes, leva a uma dificuldade da capacidade de integrar os vários sentidos ou de integrar tudo a partir de um sentido de vida, esse sentido existencial. Então, esse é o primeiro tempo, pensar a questão da fé, o impacto que essa crise gera na vivência da fé e ao mesmo tempo, o papel que a fé pode ter nessa crise de sentido. Tá, e o segundo eixo, espiritualidade e comunicação, locus de construção do humano. Na mesma linha do fé e crise de sentido, sobretudo pensar a comunicação em 2 vieses, né? Primeiro viés, como essas novas linguagens da mídia, do meio de comunicação, né? Elas impactam na vivência da fé, nas celebrações litúrgicas, nas falas, nas teologias sobre a fé, e, ao mesmo tempo, pensar como a comunicação pode contribuir para uma sociedade mais democrática e solidária. Virar uma jornalista que trabalha muito com jornalismo investigativo, justamente, né, mostrando como a comunicação pode estar a serviço não só do consumo, mas também de uma sociedade mais... Nossa, a comunicação tem um poder enorme, né? Sim, sim. Bom, o terceiro, família, amizade, afetividade, sexualidade, desafios para um amor integral. Esse é desafio mesmo, muito contemporâneo. Aí a questão é justamente um amor integral. Quer dizer, que a gente comece a pensar na possibilidade de viver o amor, na sexualidade, no afetivo, nas relações de amizade, na relação com o conhecimento, né, nas várias dimensões, dentro da própria igreja, dentro da própria universidade. E o que é esse amor integral, amor numa perspectiva mais ampla. E, por fim, universidade, cultura da paz e protagonismo juvenil. Justamente pensar a contribuição da universidade para uma cultura que se paute mais pela paz, menos pela violência, e pensar a partir daí o papel do jovem nessa construção, tanto dentro da igreja quanto na sua ação social. Ou seja, o jovem que entra na nossa universidade, né, nas nossas universidades, ele sai preparado para atuar tanto na vida eclesial quanto na vida da sociedade. É isso que nós vamos estar trabalhando. Ok, bom, quero ouvir a Laís agora como jovem, né? Em 1979, o episcopado latino-americano, reunido em Puebla, fez a opção preferencial pelos jovens. Como que você vê hoje o protagonismo do jovem na igreja? O jovem, assim, a gente vê que não tem tanta presença dele na igreja. Tem, mas é um pouco afastado, porque, infelizmente, os dias de hoje,
eles encaminham os jovens para outros caminhos e tudo. Mas a gente vê que tem pessoas que são muito engajadas, que estão preocupadas, que participam e que tentam colocar o seu protagonismo em ação, não ficar somente na fala. Isso a gente pode observar o tempo todo. Por exemplo, questões como de solidariedade no dia a dia. Isso é forçar o protagonismo, né? Praticar o protagonismo juvenil. Tá. Uma igreja que não se abre para trabalhar com o jovem, para acolher o jovem, é uma igreja em declínio? Com certeza. O jovem é o futuro. Eu diria nem uma igreja, uma sociedade, né? Tá certo. Ok, tenho aqui a participação da Rita de Cássia. Apesar das escolas terem rompido com o ideal de formação humanista e privilegiar uma educação individual, há uma necessidade urgente de uma implantação que contribua para a humanização numa sociedade exclusivista, violenta e sem esperança. Carlos Frederico, o que você acha desse comentário da Rita? Você acha que a sociedade de hoje é exclusivista, violenta, sem esperança, ou há esperança através do processo educacional? Eu acho que a sociedade tem uma mescla de tudo. Mesmo no processo educativo, tem gente que está aí concorrendo no mercado da prova do Enem, para entrar na universidade, mas tem também processos coletivos. No próprio processo pedagógico, se valoriza muito o aprendizado em conjunto, né, a articulação dos conhecimentos, a interdisciplinaridade. Então, eu acho que na sociedade tem de tudo. Tem um movimento violento? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos grupos que trabalham pela paz e tem propostas interessantíssimas de paz. Acho que a gente tem uma certa mídia que valoriza muito o lado violento, que existe, a gente não pode descurar, mas que existe muita coisa interessante. A maior parte das movimentações, das manifestações foram pacíficas, muito bonitas, né? Mas o que se realçou muito foi o lado violento. Né? Ok, Rita, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. O Rafael Guedes diz o seguinte: o que a organização do SEMUC pensa sobre as questões artísticas da Jornada Mundial da Juventude? Professor Paulo? Eu diria que nós não temos essa temática tão elaborada, evidentemente, né? Mas nós entendemos que a arte e a cultura fazem parte da formação integral. Não há como dissociar isso da formação do jovem, do adulto, de todos nós, né? Que conhecemos a educação. E ele completa aqui: se isso for muito enfatizado, poderá descentralizar o objetivo do evento? Eu acho que não. Se isso for bem trabalhado, você pode, aliás, ressaltar mais ainda o objetivo do evento, que é resgatar esse humano, essa atividade, proatividade das pessoas, esse evangelho, né? Essa maneira evangélica de viver integrada à sociedade. Isso tem que ser muito bem trabalhado. Acho que o que ele coloca tem razão no sentido de que, se não houver um trabalho muito sério, um trabalho bem feito, isso pode realmente... Na verdade, vamos dizer assim, Semana Missionária, Jornada Mundial da Juventude e o Congresso Mundial das Universidades Católicas. Vamos dizer, nós temos aí um pacotão. Um conjunto, né? Um conjunto. E, na verdade, haverá, por exemplo, shows em praças públicas. Sim. Talvez seja essa a preocupação do Rafael. De ficar só no entretenimento, não viver a profundidade. Agora, se houver o equilíbrio, sem dúvida nenhuma, é um processo de resultado, né? Nós também vamos trabalhar o Apti, Tambolelê, Copo Lagoinha. Nós teremos vários shows. Aruanda, no nosso. E a gente está integrando isso na temática do Congresso, ou seja, nós vamos tentar trabalhar a temática do Congresso via outras linguagens, como a da arte, da música, da dança. Ok, Rafael Guedes, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. Carlos Frederico, a conferência final tem o tema: e depois fazer discípulos entre todas as nações. Isso é muito bonito, eu queria que você comentasse. Mateus 28:19. Esse é o tema da Jornada Mundial. Então, essa conferência final é a nossa ligação com essa Jornada Mundial. E aí, no nosso contexto, está no seguinte sentido: para esse futuro, o que a gente se propõe, né? É lógico que não está numa perspectiva de fazer uma evangelização, de tornar todo mundo homogêneo, sem dialogar com as pessoas, mas é, sobretudo, uma evangelização que promova o diálogo e que ajude as pessoas a serem mais, independente da sua tradição religiosa ou não tradição religiosa, né? E que vejam na proposta de Jesus Cristo algo inclusivo, algo abrangente. Quebrando preconceitos, rompendo barreiras, né? Ou seja, bem dentro de uma cultura do acolhimento e da diferença. Exatamente. Né? Paulo Roberto, chegando ao final do programa, queríamos ouvir a sua palavra como presidente da comissão organizadora do SEMUC. Qual que é o seu recado para todos? Bem, primeiro agradecer a oportunidade, e o recado que nós temos é: venha, participe,
nos procure. Até o dia 18, né, poderão ser feitas as inscrições na Secretaria do Congresso, no dia de abertura do Congresso. Hoje a inscrição eletrônica termina, mas nós queremos fazer desse evento um evento que marque a história da universidade, da nossa igreja, nossa querida arquidiocese, junto com os nossos jovens. A maioria esmagadora, né, dos nossos congressistas são de jovens, e é para isso que nós estamos trabalhando, com uma equipe muito grande e uma equipe de muita qualidade, pessoas dedicadas intensivamente a esse trabalho. E nós queremos dar a oportunidade a esse grupo que vai se encontrar de criar laços, de criar uma rede, possibilidades de discussão dessa educação católica. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de ficar aguardando que alguém se manifeste. Nós temos que fazer que a manifestação exista, canalizar as manifestações e produzir daí algo objetivo, algo que possa ser aplicado nessa reflexão. Ok, Paulo Roberto, muito obrigado. Laís, obrigado pela participação. Obrigada. Carlos Frederico, muito obrigado. E voltem outras vezes ao nosso programa. Obrigado. Bom, antes de me despedir de você, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Ela está nas minhas, nas suas, nas nossas mãos. Fazer parte é a expressão de comunhão com toda a igreja. Contribuamos com a Arquidiocese de Belo Horizonte na construção da Catedral Cristo Rei. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.